Contabilidade Gerencial. É a nossa primeira aula, da qual nós vamos falar um pouco de gerenciamento de recursos, que é imprescindível os administradores saberem o significado de gastos. Gastos que nós vamos exemplificar e conceituá-los, que são custos e despesas. Contabilidade gerencial. Esse segmento ele é contábil, mas também é administrativo. Então é necessário que o administrador entenda esse processo. Custos e despesas. Nós vamos conceituá-los e demonstrar o que significa cada gasto desses. O custo sempre são gastos direcionados para os produtos. Despesas são gastos direcionados especificamente para as atividades operacionais empresarial. Vamos exemplificar. Toda empresa ela precisa de um funcionário. Então, para que ele trabalhe, você tem que pagar o salário. Então, o salário em si, o bruto, ele é considerado despesas. Além do salário, a empresa é responsável de pagar alguns encargos, como INSS, FGTS, 13º salário e férias. Esses gastos são considerados despesas. Só uma observação: se esse funcionário ele for do administrativo, é considerado despesas. Se a empresa ela não tiver um estabelecimento próprio, outro gasto que poderá ocorrer é o aluguel. Então, a empresa ela tem despesa de aluguel. Para que a empresa possa fazer uma comunicação com os clientes externos, ela acaba tendo que se utilizar de um consumo de um telefone ou celular. Então, é considerado despesas. Além desse gasto, nós temos outros gastos em si que nós já falamos. Aonde, se a empresa ela tiver equipamento, cada equipamento desse, ele tem uma vida útil pré-estabelecida pelo imposto de renda, e a contabilidade ela registra os gastos, que são as depreciações. Então, é uma outra despesa que aparece no grupo das despesas administrativas. Então, despesa de depreciação, ela é um gasto. Além desse gasto, nós temos também a inadimplência. Cada vez que aumenta um índice de inadimplência, aparece uma despesa de provisão para devedores duvidosos. Custos, como eu falei antes, são gastos para elaboração de produtos. Vamos exemplificar. Uma padaria ela vende pão e várias guloseimas. Para você elaborar cada produto desse, você se utiliza de insumos. Quais insumos? Vamos verificar no próximo exemplo. Para poder a empresa elaborar um pão, o que acontece? Ela precisa de alguns insumos. Que insumos são esses? São os produtos que você vai construir o pão, que são trigo, água, sal e moderador. Eles também têm uma nomenclatura específica. Esses 4 componentes são chamados de matéria-prima e ela é considerada custo direto. Bem, para que a empresa tenha esse produto, ela precisa de um profissional que trabalhe para a construção desses produtos. Então, o salário dele tem que ser transformado em horas. E ele é considerado mão de obra, que é um custo direto, custo direcionado ao produto. Além desse custo, nós temos outros custos indiretos. Para que a empresa possa trabalhar com produção, ela precisa de alguns maquinários, como batedeira, a máquina para amassar a massa, o forno. Então, esses maquinários sofrem desgaste físico e a contabilidade ela precisa apurar
o desgaste através da depreciação. Então, nesse caso aí, vai aparecer custo de depreciação desses equipamentos. Para que a empresa venha a funcionar, alguns maquinários são ligados à energia. Então, a fatura que chega para a empresa, que é a única, tem que ser separado o custo que a produção se utilizou. Então, é considerado custo de energia quando é de um departamento produtivo. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo, a nossa primeira aula. Na próxima aula, nós vamos falar sobre transformação dos resultados em análise, as nossas análises verticais e horizontal, antes de aplicarmos o preço em cada produto. Até lá!